Olá a todos que nos acompanham, esse é mais um episódio da série de entrevistas que estamos realizando para o projeto Bom Senso Brasil, onde nós abordamos os temas mais pragmáticos, as questões que o Brasil enfrenta e como a gente tem uma perspectiva em 30 anos de mudanças. Eu sou o Felipe, esse ao meu lado é o Luiz, e hoje o nosso ilustre convidado é o Renato Campestrini, ele que é especialista em segurança, mobilidade e transportes, é isso? Mobilidade e segurança. Então, para início já do nosso bate-papo, seria bom você dar uma apresentação, falar um pouco da sua trajetória pra gente. Bom, eu sou Renato Campestrini, né? Como você bem colocou, sou advogado, especialista em mobilidade e segurança. Por 23 anos eu fiz parte da equipe aqui do órgão executivo de trânsito de Sorocaba, né? A URBS. Posteriormente eu fui convidado para assumir o cargo de gerente técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária em Indaiatuba, né? Hoje está em São José dos Campos. Lá nós desenvolvemos bastante políticas públicas em benefício da comunidade, né? Lá, para quem não conhece o observatório, foi lá que nasceu o movimento Maio Amarelo, né? Que todo mês de maio fala sobre trânsito, né? Consegue ajudar a reduzir o número de óbitos no trânsito brasileiro, em especial nesse período. Posteriormente, eu trabalhei com uma empresa, né? Assessoria, consultoria na área de mobilidade e trânsito. E desde 2023 eu fui convidado para integrar o quadro lá da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte de Jundiaí. E lá estou e faço assessoria, né? No gestor de mobilidade, ajudando a cidade de Jundiaí a construir um trânsito mais ético, seguro e cidadão. Eu vi que você teve uma participação no Jari também, né? Na junta. Sim, eu fui presidente da Jari aqui do Detran de Sorocaba. Quem negava os recursos de multa. Não, muito pelo contrário, as pessoas têm essa falsa percepção de que Jari acaba sempre indeferindo o recurso. A gente fala assim, no estado tem uns 15, 18% de deferimento de recursos. Eu também fui membro da Jari do município de Sorocaba por um bom período. Já no município a gente fala em 10% dos deferimentos, é muito em razão de análise, né? É o caso concreto. É o caso concreto. O que acontece muito quando você pega um recurso de multa, as pessoas elas acabam sempre caindo no lugar comum. A pessoa está com licença de segurança, ela vai falar que ela está com camiseta preta ou com a camiseta do Vasco da Gama. Está transportando a criança no banco traseiro sem cinto, fala que é um bebê reborn. Então, assim, as coisas, quando você já começa a trabalhar com trânsito e você vê o dia a dia das vias, você percebe quando está falando a verdade ou não. E dentro da Jari, você faz a diligência, você encaminha para o órgão autuador para que ele preste maiores esclarecimentos em relação àquilo que foi autuado, alguma contestação, e às vezes nós membros de Jari, nos dirigimos até os locais para ver, de fato, se uma situação irregular apontada pelo cidadão existe ou não, e aí em muitos casos também, a gente acaba deferindo um recurso de um erro formal que passou ali e ninguém falou. O papel do julgador é sempre fazer a justiça de acordo com o que mostra a lei, a legislação, e não simplesmente punir a pessoa de forma só pelo prazer de vê-la sofrer a sanção. Então é um trabalho bastante amplo. Então é 18% de deferimento quando a gente fala de estado, aí mais ou menos aqui em Sorocaba, quando estava na Jari, era esse percentual, e no município a gente fala na casa de 10, 12% de deferimento. Você falou de multa, eu achei uma coisa interessante que 2 anos em São Paulo, 2 anos, 3 anos em São Paulo, cidade de São Paulo, até foi gravado uma reunião, né, lá os marronzinhos. Sim, né? A reunião em que os caras, o chefe lá falando, não, e a meta, precisa bater meta. E não tem, eles tinham meta. Falei, mas como meta de multa? Você tem multa ou não? Você não vai inventar multa. Isso é um mito que existe, né? Eu trabalho nessa área de trânsito, com órgãos executivos de trânsito, há pelo menos 30 anos. Eu nunca vi nenhum gestor falar da questão da meta de multar um número X de pessoas. Nem comissão. Não existe. Mas você falou. Isso não existe, porque assim, o agente de trânsito não ganha um real a mais. Exatamente. O que acontece é o seguinte, você tem sim a meta de redução de número de mortes no trânsito, redução de número de sinistros de trânsito. Vamos pegar o caso, assim, você tem um óbito, custa para nós, sociedade, 4,5 milhões de reais. Um óbito. Uma pessoa que vem a óbito no trânsito de uma cidade, ela custa para a sociedade, isso quem está dizendo sou eu. Isso é um estudo que foi feito pelo IPER, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em 2018. Era valor de quase 1 milhão e pouco de reais.
Isso atualizado para 2025 pelo IPCA é R$ 4.500.000 cada óbito no trânsito. Então, Interessante isso, por favor, explique o porquê disso. Porque para trânsito. é o custo, exatamente. bombeiros. É o custo que você tem do momento que tem o sinistro de trânsito até o respiro final da vítima. Então, você tem a mobilização das forças de segurança para preservar o local, você tem o atendimento do resgate, você tem o tempo perdido daquelas pessoas que estão em deslocamento, que ficam travados no trânsito em função desse evento. Então você tem todo o dinamismo da cidade que acaba sendo impactado em razão desse sinistro de trânsito. E aí você tem os custos hospitalares que envolvem, né? Você, hoje é uma internaçãozinha básica de R$ 30.000. Qualquer procedimento cirúrgico que você tem que fazer, o valor é muito alto. E tudo isso entra no custo no momento que se tem o sinistro de trânsito, o termo hoje é sinistro de trânsito, não mais acidente, ele mudou, isso até foi uma alteração que eu fiz no Código de Trânsito, a trabalho de um cliente que pediu, a gente fez a proposta, porque o acidente é algo que acontece sem você ter o controle, e o sinistro de trânsito, ele acontece por imprudência, negligência ou imperícia. Eu costumo dizer que é sempre uma infração de trânsito que deu errado que gerou um sinistro de trânsito. É evitável, né? É evitável. Eu fiz uma certificação recentemente, vai fazer um ano agora, pelo governo da Suécia, né, o programa Visão Zero, que nenhuma morte no trânsito é aceitável. E a Suécia, ela é o suprassumo em matéria de avaliação de dados de sinistro de trânsito, o trabalho desde preservação da vida. E a gente vê o quanto nós precisamos evoluir ainda o país como um todo para você chegar nessa situação de zerar o número de mortes. Você não vai zerar, isso é uma utopia. Mas o quanto mais próximo de zero nós chegarmos, excelente. E nós estamos vivenciando a segunda década mundial de ações para a segurança no trânsito. E o Brasil, em concomitante, está no PENATRANS, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, cujo horizonte é 2030. E qual que é o objetivo desses dois períodos? Que a gente reduz em 50% o número de mortes no trânsito. O mundo, na primeira década, reduziu 40%, o Brasil reduziu 30%. Né? Foi de 2011 a 2020. Estamos agora em 2021 até 2030. O mundo tem conseguido reduzir. Nós, brasileiros, infelizmente, estamos subindo. A nossa escala, desde 2021, está crescente. A gente começou com 32 mil óbitos. Diz as análises que para 2024 esse número vai chegar a 36 mil óbitos. Então a gente está na curva ascendente ao invés de reduzir. Então, olhe como eu falei o valor de cada óbito no trânsito, o quanto que nossa sociedade brasileira deixa, além da dor daqueles que perdem seus entes queridos, né, que a gente nunca pode minimizar a dor, né, isso não tem valor, mas a sociedade perde com isso. E quando as pessoas falam, indústria de multa, tem um estudo que um engenheiro de São Paulo, Horácio Figueira, grande estudioso do tema, e ele sempre está preocupado com essas questões, ele fez um levantamento que para cada multa lavrada, 12 mil passam sem nenhum tipo de registro. E quando a gente coloca esse universo de multas só para as motos, para cada multa lavrada, 20 mil passam batido. Então, nós não temos uma indústria de multas, nós temos uma indústria da dor e da morte que a gente colhe esses dados aí em relação aos óbitos, às famílias enlutadas. Então, o trânsito ele é muito mais do que simplesmente pensar no valor da multa ou em um congestionamento. A gente tem um problema social gravíssimo, que é a saúde. Você precisa de um leito hospitalar. 60% dos leitos estão lá ocupados por vítimas do trânsito. Pessoas que não precisariam estar ali. 50%. Qual que é o índice? 60%. Para falar baixo, há localidades que 80% da ocupação dos leitos cirúrgicos, dos leitos hospitalares são em razão de vítimas do trânsito. E se 50% da ocupação dos leitos do centro cirúrgico são para atender as pessoas que sofrem sinistro de trânsito e precisam passar por isso. Então, a gente tem é muito mais do que esse conceito que as pessoas têm equivocado de que a multa é para gerar receita para o órgão de trânsito. E ainda que fosse, a legislação estabelece o quê? Todo recurso proveniente de multa de trânsito necessariamente tem que voltar para a sociedade em ações de educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Eu não posso usar para outro recurso. Hoje eu posso, na questão da mobilidade urbana, fazer um ponto de ônibus, melhorar o pavimento de uma rua. Hoje eu posso, antigamente eu não podia fazer isso. Então, esse recurso ele acaba sendo meio que carimbado. Então, quando a gente fala, o universo é muito amplo em relação
ao trânsito seguro. E a gente tem muito que evoluir ainda nesse sentido. E assim, voltando ao que você questionou a respeito das multas, de se ter uma meta, a meta, sim, que eu acompanho, eu faço a parte de acompanhamento jurídico do Fórum Paulista de Secretários, presto apoio para os secretários de Estado em relação à questão do trânsito, e eu nunca vi em nenhum momento um secretário batendo no peito e falar, eu fiz tantas mil multas a mais. O que a gente está sempre vendo é a situação de eu quero preservar vidas no trânsito. O último que saiu aí das 50 cidades, Hortolândia foi a cidade com o melhor índice de mortes por 100 mil habitantes. Sorocaba, infelizmente, ficou lá na rabeira, né? Minha Jundiaí ficou no meio do caminho, mas você tem muita de uma dinâmica em relação ao quanto que uma cidade tem de rodovias nas proximidades que acabam impactando os dados e o quanto efetivamente você consegue separar o que é do município e o que é de rodovia. Quando a plataforma InfoSiga do governo do estado divulga os dados e as pessoas ficam impactadas, ela coloca ali ambos, né? Rodovia e urbano. E quando você separa, é isso que você tem de fato o porquê, né? Onde que está acontecendo. Aqui em Sorocaba a gente tem, infelizmente, o número de óbitos no perímetro urbano está sendo praticamente quase que maior do que a rodovia. Na minha cidade, que presta serviço, lá é bem maior na rodovia do que na própria cidade. E tem cidades que praticamente zeram no perímetro urbano e tem só na rodovia. Então é uma análise que tem que ser feita não só pelo número amplo, mas ele precisa que as pessoas se debrucem para entender qual é a realidade da sua localidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você falou aí Suécia, você falou em outros países, vou fazer um comparativo aqui com os Estados Unidos. Sim. Tá? Lá a legislação é estadual e muitas vezes municipal. Sim. Mas a legislação de trânsito americana ela é muito mais rigorosa que a brasileira. Tá? Você tem aí, por exemplo, dependendo da cidade ou do estado, uma infração em que você ultrapassa um sinal vermelho, ou então você ultrapassa aí uma faixa de pedestre quando está passando criança escolar, é quase pena de morte. Uhum. mas isso... Você chega, como eu falei, assim, você chega a pegar até 30, você vai para o tribunal municipal, um juiz municipal, ele já te dá 30 dias de cana e você já vai ali cumprir. Sim, né? Perfeito. Então lá, assim, as pessoas têm uma preocupação muito com o trânsito porque a lei é pesada, tá? Exato. Você fez alguma coisa, a consequência vem. Não falta um pouco isso no Brasil em relação, porque a gente vê assim uma coisa um pouco mais branda. Luiz Antônio, você trata de uma questão que eu venho debatendo há muito tempo com os meus pares na área de trânsito. Quando o Código de Trânsito atual entrou em vigor lá em 98, ele é de 97, mas entrou em vigor em 98, ele assustou muita gente. As pessoas ficaram impressionadas, o valor das autuações era altíssimo, as penalidades eram extremamente elevadas, você tinha o medo, a pontuação afastava as pessoas do cometimento. Tanto que quando você pega o gráfico de sinistros de trânsito, lá em 98 você vê uma queda muito acentuada no número de óbitos, no número de registros de sinistros de trânsito no Brasil, por conta do medo que as pessoas tinham em relação àquele ordenamento que veio impactando, né? Posteriormente, a nossa legislação ela tem retroagido muito negativamente, de uma forma assim que ela está sendo mais complacente com o infrator. Eu acompanho diariamente os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. E assim, o mais recente é um que trata que se eu for autuar um pneu desgastado, eu tenho que fazer uma foto e fazer um laudo de que aquele pneu está desgastado. Sendo que o mundo inteiro autua pelo TWI. Você tem lá o TWI, para quem não conhece, é um indicador de marca de desgaste, todo pneu tem lá antes da sua banda de rodagem. Quando você está com o pneu em bom estado, ele não toca ao solo. Quando ele está desgastado, ele toca ao solo, está passível de autuação. Você imagina como que eu vou comprar um equipamento para dar na mão de cada agente de trânsito para fazer? Porque hoje essa infração ela é do estado e do município. Antigamente era exclusiva do estado. Outro ponto, motociclista. A moto hoje é um dos principais indutores de óbitos, de lesões graves. A legislação que trata do capacete, ela colocou que se eu transitar com a cinta jugular solta, que era uma infração gravíssima, e suspendia o direito de dirigir do condutor. Hoje é uma infração de natureza leve. Então, um capacete solto protege tanto quanto um boné. Uhum. Resumo, nada. Nada. Entendeu? A questão da velocidade.
velocidade excessiva é um dos principais fatores de risco no trânsito. Isso é ponto. Hoje você pega os gráficos, você analisa, as cidades elas têm diminuído o número de sinistros de trânsito não fatais, mas você tem aumentado o número de óbitos. Por quê? Velocidade. Tem muito de velocidade quando você reduz o número de não fatal, mas o número de óbitos sobe, é porque tem velocidade nisso aí. E a resolução 798 de 2020, ela proíbe de você usar um equipamento portátil, né, um radar portátil, numa via que não seja regulamentado abaixo de 60 km por hora no perímetro urbano. Então, as cidades pequenas que utilizavam 2, 3 equipamentos de forma em sistema de rodízio, e esse equipamento cumpria, ajudava a incentivar a redução da velocidade. E quando você coloca 60 km por hora, acabou, né? Na cidade não tem, né? Não tem. E outra coisa, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, a OPAS, eles recomendam que nos perímetros urbanos das cidades, o limite máximo de velocidade seja 50 km por hora. E por que 50 km por hora? A 50 km por hora, um atropelamento, a chance de óbito do pedestre é de 50%. Em 2022, também a Organização Mundial de Saúde propôs que as cidades, no seu primeiro anel viário, onde tem mais pedestres e mais ciclistas, até por conta da pandemia, que muita gente começou a caminhar, pedalar, que se baixasse esse limite para 30 km por hora. A Espanha fez isso em várias cidades. E o resultado dela foi a redução de 14% nos óbitos de idosos. Muitos idosos frequentam o centro da cidade, tem aquela de ir ao banco, fazer as suas coisas, e ali você conseguiu essa redução. Então hoje já não se fala mais nem nos 50, se está partindo para 30 km por hora. E a gente tem uma legislação que proíbe que eu use um equipamento portátil nessa velocidade de 60 para baixo. Nas rodovias, que você vê o excesso de velocidade, muitas pessoas reclamam, e cada acidente terrível, cada sinistro de trânsito terrível, você vê, para você fiscalizar tem que ser o agente fiscalizador do órgão, com a viatura caracterizada, o cara vestido, para você poder ter esse controle. Tira completamente o fator surpresa. Então, e fora um outro aspecto também, que ainda quando a gente estava lá no observatório, a gente tentou conscientizar as pessoas, em relação à pontuação. Você tinha lá 20 pontos para você ter o direito de dirigir suspenso. Ele duplicou, né? Você hoje é 40 km, a depender da gravidade da infração. Se você tem uma infração gravíssima, é 30 pontos, 2 infrações gravíssimas, 20 pontos. Se eu tiver a anotação de exercício de atividade remunerada na minha habilitação, é 40 pontos, independentemente da gravidade da infração, desde que ela não seja autossuspensiva. Só que tem um pulo do gato para quem tem essa anotação. Entre 30 e 39 pontos, ele pode pedir uma reciclagem preventiva. Passada a reciclagem preventiva, ele zera a pontuação e pode novamente até os 40 pontos. Então, falando em 80 pontos para quem exerce atividade remunerada ter o seu direito de dirigir suspenso. Isso é um contrassenso. Esse deveria ser muito mais penalizado porque ele exerce, ele tem que dar o exemplo em relação a isso. Exatamente, mas qual foi a justificativa apresentada à época pelos legisladores? Quem está na via pública trabalhando está mais suscetível de cometer uma infração de trânsito. Eu concordo com você que quem está na via pública e tem na atividade remunerada o seu ganha-pão, ele vai ser uma pessoa que vai ter um pouco mais de cuidado no trânsito. Tá certo que tem situações pontuais, por exemplo, de carga e descarga, mas isso não é só no Brasil que acontece, o mundo inteiro faz isso. Então a nossa legislação ela vai se moldando para atender o interesse das pessoas e se tornar menos punitiva. E esse é o efeito que está desde 2021, quando a gente começou a ter essa flexibilização das regras, de você estar com os dados subindo. De 2021 para cá você pega, a curva começa a subir. E ela de 2011 ela vinha até 2020 em queda. Nós começamos com 43.600 mortos lá em 2011, chegamos em 32 mil e voltou a subir, já estamos falando de 36 mil óbitos. É muita gente. 85% das cidades brasileiras não tem isso de população. Então, olha o tamanho de pessoas que... É mais, acho que o SIC, eu não sei a capacidade do SIC aqui em Sorocaba, o estádio Walter Ribeiro, mas eu acho que deve ser assim, um SIC lotado por ano é perdido em vítimas do trânsito brasileiro. É muita gente, é muita gente. Pergunta. Tem alguma pergunta, Felipe? Eu ia perguntar, mas dá pra perguntar mais tarde. Eu vou perguntar agora, vai. Vai, pergunta você primeiro, vai. Eu queria saber da sua perspectiva, então, na questão de futuro, a questão dos carros
Autônomos? Autônomos. Você acha a perspectiva, então, é que melhore, né? Não, assim, o que a gente tem acompanhado os debates na Europa, em outros países, em relação a isso, ainda não chegou a um consenso em relação a efetivamente eles serem 100% seguros, eles conseguirem fazer tudo de forma adequada. Tanto que tem alguns registros. Eu vi um vídeo que ele tenta desviar de um e bate no outro. Exatamente. Um outro ponto que muito pouco se fala, mas que se aborda bastante na Europa, diz respeito à percepção de moto e de pedestre ou ciclista. O pedestre ele até consegue fazer uma leitura adequada, mas da moto ele ainda tem uma dificuldade. Então, isso que se fala, como que vai fazer essa consonância do veículo autônomo com outro veículo em movimento, como a moto e a bicicleta. Se fala muito disso lá na Europa. Você vê o trânsito caótico do Brasil ainda. É o trânsito caótico do Brasil. pedestre passando no corredor toda hora. Exato. E você tem também a questão da sinalização. Sorocaba é uma cidade bem sinalizada, Jundiaí é uma cidade bem sinalizada, São Paulo, mas não é a realidade do Brasil como um todo. Você vai para algumas localidades que tem placa, ou se tem uma placa feita de forma artesanal, com um fundo de tambor que é colocado. E eu não estou exagerando, porque eu fui aqui no estado de São Paulo fazer uma visita técnica coisa de um ano atrás, e eu fiquei impressionado com o que tinha de sinalização de trânsito. Existe um padrão, existe tudo que você fala em trânsito no Brasil, existem manuais, manual de sinalização vertical, manual de sinalização horizontal, semafórico. Você não pode criar uma placa, você não pode criar um sistema de sinalização que não passe, por exemplo, pelo crivo da Senatran. Faixa azul em São Paulo. A faixa azul em São Paulo, ela está autorizada porque a Senatran deu permissão para São Paulo. Santo André também, aqui no estado de São Paulo, está testando a faixa azul. E Recife, no Pernambuco, também está fazendo o teste da faixa azul. Tem dado resultado. Já era até para ter sido regulamentado isso. Mas o que é a faixa azul? Você sabe o que é a faixa azul? Lá em 2019, o presidente protocolou um projeto de lei para alterar o Código de Trânsito Brasileiro. E naquela época eu militava pelo Observatório. E a gente debateu muito essa questão, que era a regulamentação do uso do chamado corredor pelas motos. Que sempre ficou assim, é regulamentado, né? Pode, não pode, né? E ali a gente fez a proposta, né? Fizemos até audiências públicas pelo país para tratar desse tema. E se mostrou que ele sim era viável você ter uma regulamentação do corredor entre a primeira faixa da esquerda e a primeira da direita, onde os condutores, as pessoas já estão cientes que ali passa a moto. Só que ele não previa nada de você ter sinalização. E quando virou esse projeto de lei 3269 virou a lei 14.071/2020, foi vetado. Então não regulamentou o uso do corredor porque estaria sendo contra a agilidade da motocicleta. E São Paulo está aí para provar que a faixa azul regulamentada, pelo menos por um bom tempo, não se teve registros de óbitos de pessoas, de motociclistas transitando onde a faixa azul foi implantada. Então são soluções que vêm, que devem sim ser expandidas para o Brasil. Eu acho que pelo tempo de 2022 para 2025 já deu para testar bastante, né? E a gente regulamentar isso aí. É uma necessidade. E não precisa todas as cidades fazerem sua regulamentação, mas aquelas vão fazendo de acordo com... Tem espaço para fazer? Tem condição de fazer? Você faz. Então, assim, a gente tem muita coisa para avançar quando a gente fala de um carro autônomo. O que ele demanda? Lá fora você tem sinalização adequada. Aqui, Um sinal, talvez? A gente está distante. A nossa lei, por exemplo, você tem alguns modelos de veículos que ele consegue fazer uma condução semi-autônoma numa rodovia, sem a mão no volante, esse carro se mantém na faixa. Você pega uma rodovia como a Bandeirantes, Castelo Branco, a Imigrantes mesmo, você consegue, tem boa sinalização. Só que a nossa legislação não prevê que o veículo seja conduzido sozinho. Eu tenho que estar com as mãos no volante. Eu posso estar conduzindo um carro autônomo e ser autuado por estar sem as mãos no volante. Então, a legislação, nesse aspecto, em alguns ela acaba extrapolando o que deveria, em outros ela acaba sendo muito engessada, que a gente precisa mudar para adequar. E é um caso clássico que eu falo, temos 48 leis que alteraram o Código de Trânsito desde 98. E tem um erro clássico no código que impede a fiscalização da bicicleta. Lá, quando você tem no artigo 245, ele fala que você não pode conduzir a bicicleta de forma irregular, ele se reporta ao parágrafo único de um artigo que não tem.
Isso daí nos projetos de lei que a gente teve contatos com os relatores, a gente sugeriu que se fizesse essa alteração, que mudasse isso, e nunca mudou. E outros aspectos que não precisavam ser mudados foram mudados. Então, e hoje, em particular, quem faz a gestão do trânsito tem que conviver com uma situação bastante difícil, que as alterações não estão vindo provenientes de debate com a comunidade técnica. Você tem uma medida provisória em vigor. Dentro dessa medida provisória se colocam os chamados jabutis, né, os projetos de lei jabuti, e aí, num projeto de lei que trata do aumento de algum tipo de imposto, se coloca lá uma alteração num Código de Trânsito Brasileiro. Então, uma lei que não tem nada a ver, altera o código e você fica sem o debate necessário. Eu cito um caso aqui, por exemplo. Hoje, toda infração autossuspensiva, o que é autossuspensiva? Que ela por si só já suspende o direito de dirigir do condutor. Excesso de velocidade acima de 50%, transitar de moto sem capacete, são infrações de natureza de penalidade autossuspensiva. Quem tem que suspender o direito de dirigir do condutor é o município. Só que o município não tem ainda como acessar um cadastro nacional de habilitação para poder aplicar essa penalidade. Você tem inúmeras questões que vem a legislação impôs sem o debate técnico e sem você ter meios de fazer executar. Então, gera uma insegurança para quem faz a gestão do trânsito terrível. A gente está debatendo isso desde 2021, essas alterações, e alguma coisa a gente consegue adequar, outras não. Sistema de notificação eletrônica, por exemplo, você vê algumas pessoas falam assim, tem 40% de desconto na multa se eu assumir a autuação. Recentemente, faz coisa de 2 anos que a gente conseguiu fazer isso aqui no estado. Então, são situações que ficam difíceis de você, como explicar para o cidadão que ele tem um direito, mas que o sistema não tem. O normal é você faz primeiro, adequa o sistema e aí você altera a legislação, aí você entrega o benefício para o cidadão. Mas ela vem ao contrário. Então, quem faz a gestão, quem senta na cadeira de gestor, de secretário de mobilidade urbana hoje no Brasil, ele tem um desafio muito, muito grande de adequar a legislação com o seu dia a dia na via pública. Isso é bastante complicado quando a gente está falando de vidas, né? E está falando de um sistema que mexe com a vida de todo mundo. Qualidade de sistema viário. Se você viaja para Europa, vamos pensar Reino Unido, Alemanha, viaja para os Estados Unidos, a qualidade do sistema viário ela é boa. Eu estou falando assim, a qualidade de asfaltamento, a qualidade a infraestrutura. No Brasil, ela é ruim. Então você vê, por exemplo, estradas, né, ruins. Você vai nos Estados Unidos, existem autoestradas, né, 3, 4, 5 pistas, mas lá existe muita cidade, acho que 70% das estradas dos Estados Unidos é mão dupla. Sim. Mas tem uma qualidade de asfaltamento. Você vai numa cidade, nas maiores, né? Nunca fui numa cidade pequena lá, mas você tem uma qualidade de asfaltamento que você não vê no Brasil, tá? Por que acontece isso? Acho que o método construtivo, a forma de contratar, o valor, né? Você tem que contratar sempre por um valor mais baixo, né? Quem oferece o menor preço é aquele que acaba levando o serviço. E às vezes isso acaba, quem paga o bom, você tem um custo elevado. Um pavimento bom, por exemplo, você pega a qualidade do pavimento das rodovias concedidas. As concessionárias têm interesse de menor manutenção, gasto, manutenção. Então, põe um pavimento bom, uma qualidade boa, vai dar menos problema. E quando você tem que contratar pelo mais barato, e aí isso acaba impactando diretamente na sua oferta, na sua qualidade de pavimento. Isso é direto, né? Quando você coloca um produto bom, você tem o bom e você tem aquele mais barato. O que vai dar? Quantas rodovias novas, quantos serviços de pavimento, de recap em rodovias que a gente já viu por aí acontecer no país, no estado, você roda 1 mês, tá bom, 2 meses, daqui a pouco você passa e já virou um queijo suíço de novo. Porque foi ali um serviço que feito naquele momento, atendeu, mas a qualidade você não sabe como que foi feito. Houve acompanhamento, houve um problema, uma preparação da base. Eu acompanhei, tinha um imóvel lá em Santa Catarina, e uma cidade
balneário lá, e o que acontecia? Um dia para noite pavimentaram uma rua. E passaram a máquina fez o nivelamento da via, jogaram uma camada de pedra lá e já vieram com asfalto. Era evidente que aquilo não ia durar, mas não deu 6 meses, já estava tudo esburacado a rua, e até hoje os moradores daquela região reclamam de que aquele pavimento foi uma porcaria, que não teve uma preparação. Então, é isso que lá você vê a camada, né, o asfalto, quanto que se prepara, quantas camadas de pedra, de binder, de não sei o que vai para fazer. Você olha num corte lateral do pavimento deles, é um palmo. Aqui, às vezes, é fininho, né? Tanto que você vê o asfalto, ele tem ainda a questão dele ser flexível. Quando você vê ele ondulando por conta da frenagem dos veículos, quando passa ônibus, ele dá aquela ondulada. Isso para quem transita de motocicleta, por exemplo, é super complicado. Não sei se vocês já andaram de moto com ABS. Quando você freia uma moto com ABS num pavimento irregular, ao invés dele reduzir a distância de frenagem, ele aumenta, porque o ABS está entendendo que a roda vai travar. Então, nessas aproximações semafóricas, você tem que sempre ter um pavimento em bom estado de conservação para você ter mais segurança do usuário da via. Então é um investimento que precisa ser sempre bem feito. Acho que tem muito que aprender com os países que têm desenvolvimento. Hoje eu estava conversando há pouco com o pessoal de tecnologia, da parte de fiscalização eletrônica, eles estavam me apresentando alguns modelos novos de gestão de trânsito nas cidades. A tecnologia hoje é fantástica. Ela te entrega uma câmera desse tamanho, te dá se o cara está usando celular, se não está, se ele está com cinto de segurança, se o carro está em ordem. Uma câmera minúscula, né? Agora, para as outras partes que você precisa, também tem que melhorar. Você tem que ter uma situação melhor de condição para que você possa oferecer para as pessoas um trânsito mais seguro. A gente tem historicamente no Brasil um dado que fala assim, que 90% das causas do sinistro de trânsito estão relacionadas à falha humana. 5% a falha mecânica, que não deixa de ser uma negligência. Uma negligência. Então, 95%. E que 5% estaria atrelado à infraestrutura. Hoje eu discordo desse número. Tanto que a segunda década mundial, eles colocaram que também tem que ser feito um processo de revisão de quanto que a infraestrutura não ajudou para acontecer um sinistro de trânsito. Quanto que uma curva mal projetada não fez aquele carro perder o controle e atingir um poste. Quanto que um guarda-reio mal colocado, o motociclista caiu e ele deslizou, ao invés de ele ser seguro, ele foi decepado. Então tem toda essa questão da análise do sinistro de trânsito para entender o que de fato foi o fator de risco envolvido naquele evento, para que você possa fazer uma melhor interpretação do que de fato foi culpa do cidadão, o que de culpa foi fato do poder público, e até que ele venha a ser responsabilizado em relação a isso. Então, a gente tem ferramentas, e voltando um pouco que você falou da legislação de trânsito, o nosso código, ele trata de tudo. Quando ele entrou em vigor, ele foi fonte de inspiração para vários. Hoje, por exemplo, o Código Espanhol tem muito do brasileiro, porque ele é um código rigoroso. Ele tem situações que ele prevê que são extremamente bem pensadas. Né? Que até tive o privilégio de, no começo da minha carreira na área de trânsito, conhecer as pessoas que trabalharam, né, na elaboração do Código de Trânsito, a arquiteta Maria da Penha Nobre, lá de São Paulo, a arquiteta Dulce Lutifala, Jacques Hester, também lá de São Paulo, Rosângela Batistella de Curitiba, pessoas que trabalharam ativamente dentro da criação do código, e quando você conversa com elas, o intuito mesmo era que fosse uma legislação não punitiva, mas que incentivasse as pessoas a ter o respeito. E todas essas pessoas que eu citei o nome, dentre outras, tinham ampla vivência no exterior e conheciam a fundo a realidade para tentar aplicar isso aqui dentro do Brasil. Então, em matéria de legislação de trânsito, a gente, quando o código veio, ele veio muito forte e com uma base muito boa. E hoje ele está sendo descaracterizado. Então, a gente que trabalha com isso, você certeza, olha, tem 1014, 1016 resoluções do Conselho Nacional de Trânsito que regulamentam de tudo no código. O uso de película no para-brisa, o uso de capacete, equipamento sonoro, tudo que você imaginar tem previsão do Código de Trânsito Brasileiro e nas suas resoluções do CONTRAN. Então, o universo é muito grande e até a gente que trabalha com isso, às vezes fica meio perdido. Como que teve aquela lei que alterou? Será que eu tenho que fazer tal coisa? Porque é
é puxado. E você imagina quem fiscaliza isso na via pública, né? O agente de trânsito. Então, mais ainda que esse pessoal tem que estar super atualizado. Por isso que a legislação prevê que eles também, além do curso de formação, nenhum agente de trânsito vai para a rua sem passar pelo menos por um curso de formação de 200 horas. É 200 horas intenso. A maior parte dele é de legislação de trânsito. Depois o cara vai para a rua fazer a parte prática. E a cada 3 anos eles passam por um processo de atualização da legislação, né? E algumas cidades, como a gente está fazendo lá, leva para as pessoas as orientações, as informações, as novidades, para que eles se mantenham atualizados, porque às vezes é tão rápido que em período de 3 anos o número de resoluções e alterações é tão grande que fica difícil de você deixar um tempo largo assim, de alteração. Então, é um trabalho bastante árduo para você colocar em prática aí um trânsito seguro e qualidade. O que nós devemos fazer de início? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que em 30 anos nós vamos chegar, não vou dizer numa utopia que não tenha acidente em trânsito, não existe. Diminui 30%. Mas diminuir, estarmos aí dentro de padrões mundiais de qualidade no trânsito, seja em reduzido número de mortes, sendo em qualidade de infraestrutura viária, um trânsito melhor. Um trânsito aí de um país, que a gente fala muito de Europa, né? Mas tem países lá que é caos. Né? Aí você vai na Itália, é o caos. Né? Pode ter uma boa qualidade até de infraestrutura, mas a estrutura, vamos dizer assim, a legislação, o pessoal lá passa por cima de vocês. Mas vamos pensar assim no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos. Né? Eu tenho, desculpe cortar, eu tenho como um grande espelho para o Brasil a Espanha. A Espanha, eu acompanho muito o trabalho deles. Eu gosto da forma que eles trabalham lá. Lá o órgão é o DGT da Espanha, né, a Direção Geral de Tráfego, lá de trânsito. E eles, o condutor espanhol era um principal problema na Europa, na União Europeia, era o condutor espanhol. Ele é que mais causava sinistro de trânsito. Tanto que os outros países cobraram da Espanha um trabalho no sentido de melhorar. E eles conseguiram, eles reduziram 57% o número de óbitos no trânsito deles e tornaram o trânsito mais seguro. E a legislação deles é fantástica. Tipo, tem um helicóptero no ar que está com um radar, ele pega, fazendo a ultrapassagem no local proibido, ele pega. Então, ele é um país que, assim, em alguns termos, se assemelha ao Brasil. Você tem as pessoas que gostam de andar de moto, é um país que proporciona isso. Então, assim, é viável. A França, na década de 70, e o Japão tinham um trânsito tão ruim quanto o do Brasil, matava tanta gente quanto. E eles, com a principal questão, Luiz Antônio, que a gente precisa é que se tenha a responsabilidade como uma questão de governo, que passe de um para o outro esse foco na gestão da segurança viária. De que as ações sejam perenes, que não seja a cada 4 anos ou 8 anos, mude a forma de agir. Tem que ter a Suécia mesmo, foi feito disso. Independente do governo, eles têm o compromisso de ter um trânsito seguro. E isso passa por você ter um órgão forte, regulador. Hoje nós temos a Secretaria Nacional de Trânsito. Por que não uma Agência Nacional de Segurança Viária? Que é o que preconiza os melhores manuais, você ter uma agência que ela tenha a sua independência de agir, de fazer, para que se cobre efetivamente dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito um comportamento seguro, que o que está fazendo, como que você vai prestar essa meta. O Penatrans, o Plano Nacional de Redução de Lesões no Trânsito, lá em 2018, quando ele nasceu, antes de virar lei, ele tinha uma previsão bastante interessante, que você tinha que reduzir os números de óbitos na sua cidade. Se você não reduzisse, ele bloqueava recebimento de recursos do governo federal. Isso foi tirado porque falava que não podia, que ia ser ruim, e acabou tirando isso daí do que era previsto no Penatrans. Hoje você tem as metas que os estados têm que trabalhar, né? Tem uma resolução que trata especificamente desse tema, e ele pega o dado de 2020, que você tem que ter até 2030 5% de redução ano. Então, começa lá, o país começou com 32 mil óbitos, ele tinha que reduzir 5% em 21, até chegar a 2030 com uma redução pesada ali de 50% no total. E isso não vem acontecendo. Isso, você vê a legislação, por um lado, ela
prejudica. Algumas, eu estava conversando com uma amiga que assumiu uma cidade pequena, uma cidade de 25 mil habitantes, para trabalhar o trânsito, e ela fala o quanto ela não imaginava que seria tão difícil, porque ela preparou os agentes de trânsito, colocou o pessoal na rua e a turma vai bater na porta da casa dela cobrar dela uma multa que foi recebida. O cidadão está errado, o cidadão colocou a vida dele em risco, colocou a vida de outras pessoas em risco, e ele vai na casa do gestor da mobilidade cobrar. Como você me multa? Como que eu multo? Isso sem contar carteirada, quando vem uma carteirada junto. Exatamente. E o que acontece? O trânsito, você precisa ter esse tratamento, né, assim como a saúde pública, ela tem... Eu ia colocar isso aí, saúde pública e trânsito é a mesma coisa, envolve vidas. Exatamente. E até o maior fornecedor da demanda da saúde é o trânsito. É o trânsito. A gente foi conversar, eu sempre converso com o pessoal de hospitais e fala, né, viu? Você precisa que vocês se engajem no Maio Amarelo, né, nas ações de trânsito. Mas o que eu tenho a ver com o Maio Amarelo? Aí fala assim, viu? Qual é o principal público? É verdade, né? Poxa, preciso fazer alguma coisa. E aí você convence a pessoa a trabalhar isso. Esse ano aqui nós vamos ter uma novidade muito grande no mês de julho, que por força de uma lei que saiu ano passado, ela colocou a semana do dia 27 de julho como a Semana Nacional de Prevenção de Acidentes de Trânsito com Moto. Então a gente tem lá no calendário oficial do Código de Trânsito Semana Nacional de Trânsito, que é de 18 a 25 de setembro. Isso todo ano tem que ser cumprido à risca. E agora você tem a Semana Nacional de Prevenção de Acidentes de Trânsito com motos, e ela o ponto principal dela é o dia 27 de julho, que é o dia do motociclista, dia nacional do motociclista. Então se você vai começar antes ou depois, não importa, mas tem que ser nessa semana. Por conta do tamanho que virou o problema moto. Por conta do que virou isso. E aí a gente cai num problema muito recorrente, que é a questão do uso da moto como transporte remunerado de passageiros. Por que mototáxis, né? Mototáxi, que é Uber, né? Que é uma outra questão que é bastante relevante, que você tem que fazer uma diferenciação. O que é um e o que é o outro? Mototáxi tem previsão na lei, tem previsão em resolução do CONTRAN, estabelece regras que é a rigor categoria A do condutor. Moto categoria A. Quando você fala de transporte por aplicativo, nós estamos falando de um veículo que a categoria mínima de habilitação é B. B é carro. Então, a moto, como transporte por aplicativo, ela não tem previsão legal. E por que isso? Como que você vai transportar as pessoas de moto com capacete, a não ser que eu crie uma forma de entregar? Você usa o tamanho de capacete, Luiz Antônio usa outro, eu uso outro. Cada um tem um tipo de crânio e o capacete tem que estar devidamente fixado na cabeça. Então, a moto, ela automaticamente, ela precisa de uma atenção especial. Então, vê como uma coisa conversa com outra. Sorocaba tem lei municipal. Tem lei municipal, né? Mas assim, teve uma ação na justiça que acabou derrubando, mas por quê? A lei que tinha aqui, ela falava do transporte remunerado na época dos pirueiros, lá de 97. E essa modalidade do transporte por aplicativo era um transporte individual. Então, nesse aspecto, sim. Agora, o que se está levando em consideração, inclusive em São Paulo, esse debate todo, é a questão legal do transporte por aplicativo. Você tem a Lei 13.640, de 2018, que trata exclusivamente do transporte por aplicativo, e ele coloca lá no artigo 11b, ele fala assim: as cidades que tiverem interesse em regulamentar, não é uma obrigação, é um interesse, terá que fazer sendo o condutor categoria mínima AB. Categoria B. Já tem previsão para ver. Tem previsão. Então, o carro, previsão de transporte por aplicativo, ok. A moto, você já não tem, porque é justamente essa questão da dificuldade. Quando a gente fala no mototáxi, ele coloca as condições que o município vai regulamentar isso. É o condutor categoria A. Como que eu vou fazer? Eu tenho que ter um ponto de receber essas pessoas. Eu tenho que ter toda uma estrutura de regulamento para poder exercer a atividade. E quando a gente fala aplicativo, você acaba ficando mais... Você colocou um ponto que eu achei interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Quando você fala em mototáxi, até eu falava assim, não, o mototáxi ou o Uber, o aplicativo, né? Deixa o pessoal andar, né? Normal, é um trabalho. Agora você pensando na questão da segurança,
O capacete meu e o seu é diferente. Exatamente. Mas se você pedir aqui no aplicativo, eles vêm com um padrão aí. Você É coloca- padrão, só que pode arrebentar a sua por cabeça aqui, ou pode ficar desse tamanho. Geralmente, Já não é muito seguro, você já não busca Não pela vai ter segurança nenhuma. geralmente, pelo que a gente observa, é sempre o maior, né? É, eles Coloca devem o capacete levar o menor. o 62 ou 64 que cabe em Mas uma qualquer um. pessoa pequena vai ficar Exatamente. frouxa. Não... Exatamente. Foi o que a gente, em um debate recentemente, estava conversando com um amigo que é da área, inclusive agora no mês de fevereiro, teve lá no Marrocos, de 18 a 20, a 4ª Conferência Global Mundial de Segurança no Trânsito, né, que foi fazer esse meio de década aí para debater o tema, como que os países estão tratando disso aí. E lá um dos temas foi o capacete. Cada representante, cada delegado de um país levou um tipo de capacete que é utilizado no seu país. Tem país que não é obrigatório o capacete. E o número de óbitos, o número de pessoas vítimas é extremamente alto. No Brasil você tem uma regulamentação que a nossa NBR que trata do capacete, ela é melhor do que a japonesa, por exemplo. E os capacetes japoneses são os caríssimos. Você pega capacete de falar para começar em R$5.000. Então, assim, a nossa... Só que você tem aqui no Brasil para vender capacete de 90, de R$100, que você pega uma casca de ovo. Uhum. Eu sou motociclista praticante e eu tenho dos melhores capacetes dos japoneses e você pega, coloca ele do lado de um nacional, você fala, meu, que é isso? A diferença é brutal. Mesmo, a regra é a mesma para ambos, só que o método construtivo, a qualidade dos equipamentos, a qualidade da cinta jugular, você vê o quanto tem de diferença nisso aí. Então, e aí vamos extrapolar para as pessoas que vão utilizar. Se você chama um aplicativo, mas você está com o seu capacete do seu tamanho, menos mal. É uma situação de segurança que você está tendo ali a sua preocupação. Mas quando eu chego e pego qualquer um, que eu coloco qualquer um, né? Eu estou indo exclusivamente pela questão de evitar a atuação do condutor e para eu chegar no meu destino. Mas eu não estou preocupado com o Sem efeito integridade, do fator de risco. O Que porquê daquele capacete? é por quê? E tem uma coisa que a gente fala, né? De a percepção do risco. A percepção do risco ela é extremamente importante para você evitar se colocar em situações de perigo. Semana antepassada, eu moro no Vanelville e eu gosto de treinar lá no Parque das Águas, lá no Dom Aguirre. Eu estava com a minha motocicleta e aí tinha um caminhão basculante de areia na minha frente. Havia uma moça que ela entrou com uma PCX atrás desse caminhão e veio um outro caminhão basculante, mas muito, muito rápido, atrás da moça com essa PCX. Esse primeiro caminhão estava em normal, a moça com a PCX atrás dela, ou o caminhão que veio atrás, eu atrás deles vendo o movimento. Esse caminhão ele fez a curva ali, descendo a Paulo Manuel de Almeida para fazer o retorno e subir a Dom Pereira de Camargo, que ele já ficou torto ali, de tão carregado que ele estava. E ali na frente uma faixa elevada. O primeiro caminhão freou, a moça da moto freou e esse caminhão vinha vindo atrás. Ele teve que desviar com tudo para passar pela esquerda. Vamos supor que tivesse um pedestre atravessando. Ou um outro carro na esquerda. O primeiro caminhão tivesse parado, ele ia prensar a moça atrás do outro caminhão. É o que aconteceu. E ele ia poder atropelar um pedestre, ele poder bater em outro veículo. É isso que a gente fala da percepção do risco, é entender. Eu lá atrás, vendo a cena acompanhando na minha frente, já estava percebendo que aquilo não ia dar. Não ia dar legal. Será que ele, condutor, não estava tendo essa mesma percepção? Ou será que a cabeça dele estava em outro lugar? Entende? Por isso que a gente fala que o termo acidente não se aplica no trânsito, e sim sinistro de trânsito, porque é uma situação que, felizmente, ali naquela situação, não gerou nenhum tipo de vítima, mas o potencial disso vir a acontecer é imenso, é imenso. Ontem também eu estava numa rodovia, estava lá a placa no painel de mensagem variável, atenção, a 1 km, veículo bloqueado na faixa da direita, estava marcado, faixa da direita andando devagar, carregado, 5 e pouco da tarde. Um caminhão estava lá com gases inflamáveis vindo na faixa da esquerda, um caminhão Iveco, a toda velocidade e trânsito reduzindo. E eu, no meu carro, estava vendo que isso. Ele no caminhão mais ainda. E ele continuou acelerando. Quando ele se deparou com o trânsito mais para na frente, ele veio fritando todos os pneus. Aí eu falo, será que... Onde que está a cabeça?
O que Dá pra diminuir desde antes, né? né? Aí que eu falo assim, eu gosto de conversar com um psicólogo para tentar entender essa pulsão de morte que alguns condutores têm de acreditar demais no equipamento e que não vai acontecer nada com ele. Né? Exatamente, confia muito, né? Confia muito. Então você vê como essa questão do trânsito, ela precisa de bastante debate com a sociedade. A gente precisa mostrar para as pessoas que a gente pode mudar. E a autuação, que todo mundo repugna, todo mundo fala mal, ela vem para puxar a orelha de cada um. E ela é democrática e educativa. Educativa porque, viu, não volte a cometer infração de trânsito. E democrática porque, como eu falei atrás, todo o dinheiro retorna para a sociedade em ações de educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Então, a gente precisa que a consciência, se existir, ótimo. Todo órgão de trânsito vai continuar existindo com multa ou não, porque eles vivem da rubrica orçamentária. O que tem a mais nas autuações é que você vai fazer em um pouco mais de sinalização, usar novas tecnologias ou não, você vai fazer alguma coisa assim. Mas se você não tiver autuações, ótimo. É isso que a gente deseja, isso que a gente busca. Né? E eu estou nessa área de trânsito há 30 anos, 31 anos. E às vezes eu tenho um programa numa rádio aqui em Sorocaba e os meus ouvintes interagem muito pelo Instagram, né, pelo direct. E falam, meu, você fica enxugando gelo? Fala assim, eu vou continuar enxugando gelo, porque eu tenho esse compromisso de buscar, tentar deixar um legado, de mudar. E muita gente trabalha na área de trânsito, na parte de prevenção, por conta de perder alguém que fez. Isso é uma coisa que vem de mim desde criança. Eu comecei, sempre quis trabalhar com trânsito desde a tenra idade. A gente ia pra praia, descia a Imigrantes, eu falava, não, eu quero trabalhar no Dersa. Meu sonho era trabalhar no Dersa. Porque eu via aqueles carrinhos subindo e descendo na Imigrantes, eu achava mó legal, né? E aí isso vem, e quando eu fiz a minha graduação em Direito, também era visando trabalhar na área de trânsito, né? E isso daí a gente vê que a gente quer deixar um legado, é um compromisso que a gente tem de tentar conscientizar, que a gente está falando aqui hoje, levando a informação para as pessoas, é muito legal. Eu tenho certeza que do que a gente está tratando aqui, algumas pessoas desconhecem, não param para refletir o quanto que o impacto da saúde pública, que ela precisa ser atendida e não consegue uma vaga de hospital, tem relação É o que eu direta tava pensando aqui. com o sinistro de trânsito. Um dos maiores problemas da saúde pública é o trânsito. Exatamente. Você vai, por exemplo, lá nessa linha que você falou, no Hospital das Clínicas de São Paulo, no pronto-socorro, primeiro é trânsito. Exato. Segundo, baleados. Exato. Mas o primeiro é trânsito de longe. Disparado. O Observatório Nacional de Segurança Viária ele divulgou um estudo no passado mostrando porque as pessoas falam assim, eu coloco insulfilme no para-brisa do meu carro para segurança. Eu passo um sinal vermelho à noite por segurança. Tudo tem um mote da segurança. Eu excedo o limite de velocidade naquele lugar porque é perigoso. Mas nesse dado que o Observatório mostrou, é menos da metade a quantidade de óbitos em razão de delitos de trânsito, de ações de meliantes armados em relação ao que acontece efetivamente no trânsito. Em acidente. Em acidente. Então, você tem... é muito disparo o que você fala. Então, a pessoa fala, eu passei no vermelho. Até quando a gente julgava recurso de multa, de sinal vermelho, a pessoa fala assim, foi multa eletrônica, o equipamento pegou. Eu passei no vermelho porque tinha 2 caras lá que aparentavam estar com arma de fogo e eu precisei passar. Aí você vai, geralmente filma, né? Quando você tem o equipamento 5 segundos antes, 5 depois. Você vê que o cara nem reduziu a velocidade. Do jeito que veio, ele passou. Do jeito que ele veio, ele passou no sinal vermelho. Tá lá a câmera filmando. Ou então, eu saí para passar uma ambulância. Não tem ambulância nenhuma passando. Entendeu? Então, assim, é o risco mesmo que a pessoa vai e faz. O entregador de moto outro dia estava na Conferência Vida Brasil com a General Osório, aqui em Sorocaba. O cara de moto, ele estava tão entretido com o que estava mexendo no aplicativo, no guidão da moto, que ele cruzou a General Osório às cegas. Ele não viu que o semáforo estava vermelho para ele. A sorte dele foi que o carro passou depois dele. Ele não viu, ele estava olhando para a tela do celular em um local semaforizado. Começa a entender o quanto que isso impacta na vida das pessoas. Você falando assim, eu tenho duas situações que aconteceram, que a gente presenciou.
Em São Paulo, né? Voltando lá de São Paulo, um domingo, chuvoso. E você, quando tem tempo de chuva, você reduz a velocidade. Sim. Aí passou o carro. Vá! Falei, nossa, muito rápido, né? Problema, tempo de chuva aqui em Marginal de São Paulo, fica lisa. Sim, tá bom. Meu, ele passou, começou a virar na frente e se estourou num fósforo. Falei, meu, olha aí. Meu, precisa disso. Outra vez na Castelinho, à noite, voltando de São Paulo à noite também. Meu, o carro parecia que tava tirando racha, né? Passou com uma velocidade, falei, nossa. Você até se fica espantado, né? Com a velocidade. É. Passou, né? Uns 5 minutos, andando, chegamos aí perto da segunda ponte de lá pra cá. Vindo pra São Paulo, né? Segunda ponte. O carro. O carro arrebentado lá no lado direito. Caramba, capotado. Falei, é o carro. Passou. Paramos assim, descemos ali. Aí quando a gente começou a chegar perto, você percebeu que tava pisando em cima de pedaços de pessoas. Meu, entramos no carro direto, falei, alguém já ligou lá, já tinham parado, falei, vamos embora. Precisa disso? Exatamente. É um risco muito grande, porque o Meu, prejuízo é muito grande. Você falou, né, da questão do porquê disso. A gente passa vai andando na Castelo Branco, você passa um carro capotado. Uma pista boa, né? Uma estrada com 4 pistas boa. Como que ele conseguiu fazer isso? Então, o índice também de responsabilidade, de falta de Se bom fosse só a senso. pessoa ainda em risco, né? Só que coloca terceiros ainda. Eu vou para Jundiaí às vezes de moto, né? Eu sou motociclista, que a moto me facilita muito o meu dia a dia. E às vezes eu já pego, às vezes voltando de lá, na época de verão, que chuva é meio que uma constante na volta. E mais uma vez aconteceu de carro passar por mim e isso que o cara, você vê que a pista está bem carregada de água, chuva intensa, e você vê, e é aquilo, né? O cara ele sai para a direita, sai para a esquerda, às vezes é um carro que não tem controle de estabilidade, tração, o pneu. A última vez que eu tomei um susto foi uma Fielder, uma perua Corolla que passou a toda velocidade e chegou em um ponto, ela puxou para direita, puxou de esquerda, rodou, por muita sorte, ela foi parar ali, deu uma encostadinha na defensa metálica. Mas eu tava vindo de moto atrás ali, assim, ó, você fica, né? Mas você e vê que é uma situação que é causada pela pessoa, pelo comportamento de que ele acha que com ele não vai acontecer. E é aí que acontece. Então, é isso que a gente tenta conscientizar, de mostrar para as pessoas que a gente não tem aquele lema que fala em questão de segundos tudo pode mudar, né, de uma rádio. Sim. Exatamente assim que acontece no trânsito. A pessoa não conta com as variáveis que tem ali o outro condutor, às vezes. O cara que cometeu a imprudência sai ileso, mas o outro que está do lado acaba pagando o preço da responsabilidade de outro. Às vezes dirigindo de forma prudente. Você está lá de forma prudente. E aí que eu volto na questão da legislação. Uma morte causada no trânsito por uma imprudência é um homicídio culposo, com baixa... Sim. Lá, Já parou pra ver os custos que dá pra justiça? Acidente de trânsito? Pois é. Em outros países, uma situação dessa é crime, é homicídio, é 14, 15 anos de cana e pronto. Sim, exatamente. Mas é que eu falo que a gente precisa trabalhar da conscientização das pessoas para que elas entendam isso. Eu sou muito favorável a que você tenha uma ação forte, educativa, que se trabalhe a educação, que leve a informação para as pessoas e posteriormente venha com o braço da fiscalização, que o Transseguro é composto por educação, engenharia e fiscalização. Você não consegue fazer o Transseguro sem esses 3 pilares para você trabalhar. Então, você faz ali uma educação bem feita, você informa a pessoa, executa bons projetos de engenharia de trânsito, que você tem como executar, e você trabalha a fiscalização. Um sem o outro não acontece. Eu pego um caso, cidade de São Paulo, quando trabalhou a questão dos pedestres, né? Ali foi um case de
eles chamavam todo mundo para debater o tema da melhoria do pedestre, se reuniam a cada 15 dias, a imprensa trazia as demandas, as pessoas traziam a demanda, que chegou em um ponto que tudo que foi apresentado como necessário mudar foi realizado pela cidade, que demandaram, viu, quando que vocês vão fiscalizar? E aí foi para a rua, de 1.000 foi para 160 mil autuações e não teve um argumento de que era indústria de multa. Porque as pessoas se conscientizaram daquela necessidade de que você tinha ofertado educação, você tinha com engenharia melhorado os projetos, e aí faltava a fiscalização. A fiscalização foi para a rua, deu resultado. Você preservou vidas. E aí onde está o ganho direto? Voltamos a falar da saúde pública. Voltamos a falar da assistência social. Às vezes, a pessoa ela é arrimo de família, ela sofre um sinistro de trânsito trabalhando com a sua moto, trabalhando com o seu carro, e ela passa a depender de outras pessoas ou do poder público para poder ter condições mínimas de subsistência. Então, é muito mais do que quando a gente fala, poder público fica aí querendo impedir a gente de trabalhar. Não, a gente está pensando bem. Né? Você busca a legislação oferecer segurança para o cidadão, para que ele tenha uma condição digna. Em 2019, eu estava no observatório e a gente fez um seminário sobre mobilidade segura, humana e sustentável lá. E uma das tarefas que eu tive que fazer foi, eu fiquei 2 dias na Avenida Paulista conversando com os motofretistas. E assim, o que eles contavam, né, do dia a dia deles era 14 horas em cima de uma moto, às vezes trabalhando para 2 aplicativos naquela época só de entrega, não tinha essa questão de transportar pessoas. Eu conversei com um lá que ele ficava 14 horas em cima da moto, trabalhando em 2 plataformas ali de entrega, e o cara, para fazer R$ 200 bruto, tirando combustíveis, o que era 140, 130 reais que ele tirava por dia. Então, 14 horas em cima de uma moto na São Paulo capital e levava R$ 130. É um valor até que considerável, né? Mas o risco desse cara 14 horas em cima da moto, e não é a moto que estava levando o peso na costa, era um motociclista. Só que a lei, ela fala, né? A legislação, nós temos aí a lei do motofrete, nós temos uma regulamentação, ela fala que quem tem que transportar o peso é a moto, não o cidadão. Hoje, se você é jovem, você não sente o peso de ficar carregando uma mochila na costa o tempo todo. Quando você tiver mais idade, Você vai sentir. você vai sentir o impacto disso aí na traseira da moto que você leva. Então, assim, é pensando no bem-estar da pessoa. É o veículo que tem que se submeter ao peso, à carga, e não o cidadão, não a pessoa. Se confunde muito de que, você quer prejudicar. Não quer prejudicar. Eu sou favorável que as pessoas trabalhem, mas eu quero que tenham segurança. Eu quero que elas saiam de suas casas de manhã e cheguem ao final do dia inteiras. Eu não fico feliz. Cara, quero acabar com o meu dia quando tem um sinistro grave, que é aquele dos estudantes lá, recentemente na rodovia lá, que morreram 18, do ônibus, ou o que teve aqui em Sorocaba essa semana. Isso me deixa extremamente chateado. Esse dessa semana por É o uma da prudência, caminhonete? por briga de trânsito, né? Que situação desnecessária. A gente fica triste com esses acontecimentos. A gente tenta, né, trabalhar como que a gente pode melhorar isso. A gente senta e conversa com os técnicos do Brasil inteiro. A gente participa de 4, 5 grupos de discussões com técnicos do Brasil inteiro para entender como que a gente faz. E é difícil, porque às vezes a pessoa... Você faz uma palestra na minha empresa? Faço. Vamos lá fazer palestra na empresa lá. Aí o cara chega lá para falar, você vê todo mundo com IPI, todo mundo certinho e tal. Só que eu gosto de, antes de fazer uma palestra, dar uma visitada no estacionamento das motos em especial, porque sempre quando vem a demanda é a moto que é o problema. Daí você vê lá a moto com pneu careca, com espelho irregular, com tudo. Então o cara dentro da empresa ele segue todos os padrões de EPI para ele se manter seguro. Mas para ele sair dali e fazer o trajeto, ele não pensa nessa segurança. Ele não pensa, ele sai dirigindo. Outro dia fui participar de um evento e ficava próximo de uma montadora, e na hora da saída do trabalho desses funcionários de uma montadora, parecia que tinha dado uma largada de Fórmula 1. A velocidade que os carros saíam de dentro
do pátio daquela montadora. No final do expediente. Final do expediente. Eu trabalho também, tem horário, a gente sabe que a gente quer chegar em casa. Mas, viu, essa Mas você quer chegar em Mas casa. quer chegar. essa velocidade toda, ao invés Capaz de de você não chegar. você vira paciente, né? É. Essa sua impaciência se transforma em paciente, né? Então, assim, aí fica pensando, né? Poxa, dentro tem um protocolo de segurança que o cara segue, ele se compromete a fazer isso da melhor forma possível, mas quando ele vai para a via pública, não vai me acontecer nada, e aí que acontece, né? Então, é difícil entender a pessoa. Duas coisas. Primeiro, falamos aí do carro, da moto, o pedestre. O pedestre, ele é uma situação um pouco complicada também quando ele está envolvido na situação de trânsito. Sim, o pedestre, ele é o principal personagem do trânsito. Quando você pega o Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 29, que fala das regras gerais lá de circulação, ele coloca lá no parágrafo 2º e fala assim: o veículo maior cuida do menor, o motorizado cuida do não motorizado, e todos pela incolumidade, segurança, do pedestre. Então, ele é o protegido no código. E tem um capítulo lá no código que fala que na hora de fazer a travessia, o pedestre, se ele tiver até 50 metros de uma faixa de pedestre, ele obrigatoriamente tem que ir na faixa de pedestre, e impõe situações de como o pedestre tem que se comportar. Ele não pode ficar andando no meio dos carros, no semáforo fechado. Tem toda uma regra que o pedestre tem que Também tem que obedecer. Também tem que obedecer. Inclusive, há previsão no código de autuação para o pedestre. É metade da multa leve seria uma autuação para o pedestre. Só que aí a gente cai num outro dilema. O Código de Trânsito, ele não trata só do condutor do veículo, ele trata do ciclista, ele trata do pedestre. O pedestre fica equivocado quem pensa que pelo fato de ser pedestre, ele não faz parte do trânsito. Ele faz, ele está lá, é um modo de transporte a pé. Então ele tem que seguir as normas. E só uma situação, quando a gente fala assim, ele é o mais protegido, mas ele também não percebe que ele é o mais vulnerável. Exatamente, ele é o mais vulnerável. O pedestre, ele não tem nenhuma proteção. Ele tá ali, tanto que quando você pega e você começa a estratificar os dados de óbitos no trânsito, você pega, em primeiro lugar, hoje é moto, segundo lugar, é pedestre. Ou quando não é pedestre e motociclista. É sempre esses dois públicos que estão no ranking ali de quem mais morre no trânsito das cidades. Então, e ele tem que seguir as normas, ele tem que buscar um comportamento seguro. Mas aí a gente cai num problema estrutural do Brasil que também tem a ver o quê? Calçadas. A calçada é a via do pedestre. Você vai para algumas localidades que você tem verdadeiras escadas que são feitas para os carros subirem as rampas dos imóveis, e o pedestre às vezes tem lugar que não consegue nem passar. Você tem. Eu já estive em localidades pelo Brasil afora aí, de que você chega lá, você vê, tá tendo inauguração de uma rua. Aquele pavimento bonito, ou então aquele calçamento lindo, não tem uma calçada. O pedestre vai andar na beira da rua, compartilhando o trânsito com o carro. Então, você tem essa questão. E outro ponto, o código ele estabelece que você tem que ter educação para o trânsito nas escolas. Desde que o código entrou em vigor, você tem essa obrigação. Esse é o meu segundo ponto. O código ele coloca que você tem que ter a educação para o trânsito da fase de ensino fundamental até a universidade. Nós temos que tratar dessas pessoas o tempo todo, falando com a criança, falando com o jovem, e não só falando do ponto de vista como condutor, mas como usuário da via, que o pedestre sabe como se comportar, que ele saiba exigir calçadas adequadas para ele. Quando a gente debate questão de pedestre, tem pessoal que é mais ativista da causa do pedestre, que fala, né, o carro tem um farol, e as luzes das ruas são todas voltadas para onde transita o carro e não onde transita o pedestre. Por que não inverter essa lógica? Né? O carro tem farol, então o pedestre ele tem um ponto de visibilidade e nas interseções teriam que luz para deixar o pedestre mais visível. É um ponto bastante interessante de se debater. E a qualidade das calçadas, né? Mas hoje o que a gente observa muito quando você começa a avaliar o sinistro com o pedestre? Celular, o cara atravessa às vezes a rua olhando para o celular, ele vê que tem uma faixa pedestre, ele se lança
na travessia. Confia muito também. Confia. E assim, ele é o principal personagem, tem que todo mundo zelar pela segurança dele, tem. Mas ele tem que ter o contato visual com o condutor do automóvel antes de fazer a travessia. Ele não só entra, ele atravessa, e muitas vezes na rua mesmo, Sim. com o celular e com um fone de ouvido desse tamanho. Exatamente. Ele está totalmente alienado, ele não sabe o que está acontecendo, ele está andando. Eu já aconteceu. Mas você tá vendo ele, você não vai passar por cima. Confia muito no outro. Eu não passo, mas será que outra pessoa não passa? E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, para os pedestres, falo para os meus filhos é o seguinte: olha, você tem que imaginar o seguinte. Você está atravessando a rua, o cara tá te vendo. Você já imaginou se essa pessoa é uma mãe com um filho queimado, acabou de sofrer um acidente? Ela vai passar por cima de qualquer um para salvar o filho dela. Sim. Tá? Uma pessoa assim que está no estado de emergência, pense sempre. Ou mesmo se a pessoa é um bandido que está fugindo da polícia, você acha que ele vai parar para você? Não vai. Não vai. Então você tem que ter sempre o olhar defensivo e pensar o quê? Eu sou vulnerável. Exatamente. Eu sou vulnerável. Se acontecer alguma coisa aqui, o cara vai embora, o carro vai e eu fico estourado no chão. Exatamente. E as pessoas não têm ainda essa consciência. Tem. E assim, você colocou bem, um atropelamento a 30 km por hora, a chance de óbito do pedestre é 2%. A 50 km por hora é 50%. Acima de 60 km por hora é 98% de chance de óbito. Então... É exponencial. Sim, 60 km por hora é sim um risco. É uma panca, mas é uma pancada. Praticamente você está decretando a morte da pessoa. Né? Você transitando em uma velocidade dessa num local extremamente movimentado, por exemplo. Então, é preciso trabalhar. Em 2018, saiu uma resolução do CONTRAN que regulamentou a questão de penalidade do ciclista e do pedestre. E depois ela foi revogada. Por que foi revogada? Porque não tinha como punir. Se eu não dou a educação para o trânsito para a pessoa, como que eu vou exigir dela o comportamento correto? Não dá. Você não consegue fazer isso. E eu vou lá pedir pro cara, me dá seu CPF aqui que eu volto a atuar você. Né? Então, não tem esse debate, por isso que foi revogado. Então, o código tem a previsão, a questão da bicicleta é aquela particularidade que eu falei que você não tem como aplicar, porque se reporta a um parágrafo único de um artigo que não existe, então precisa sanar essa questão, mas a gente precisa trabalhar a educação para o trânsito, conscientizar a criança e dar resultado. Eu fui casado... Não sou criança, né? Manter isso, né? Eu acho que deve ser uma coisa obrigatória mesmo para criança, para o jovem, principalmente até para o jovem, que logo ele vai pegar o carro. Sim, exato. Ou não vai pegar o carro, ele vai ser um usuário da via. Eu falo que eu tive uma sobrinha que... O que acontecia? Quando ela era bem pequenininha, falava sobre... Coloca o cinto, ó, tinha um código de trânsito para crianças que eu deixava no carro, quando a gente passeava com ela, lia, mostrava, quando ela começou a ler, ela começou a pegar, a se interessar. E ela entra, vai no carro, quando ela já tinha idade para andar sozinha, no banco e tal, ela nunca precisou pedir para colocar a cadeirinha, nunca precisou para colocar, ela entendia. Então, quando você começa a trabalhar desde tenra idade os ensinamentos do jeito seguro, essa criança vai crescer, criança vê, criança faz. Não adianta, eu dou educação para o trânsito, vai na mini cidade de trânsito, né? Todo mundo vai na mini cidade de trânsito, aprende lá com a gente de trânsito como que tem que se comportar, o sinal vermelho, o sinal amarelo, o sinal verde, sai. Aí o pai busca essa criança e sai dirigindo, falando no celular, às vezes sem cinto de segurança, quando não com uma latinha de cerveja por perto, acelerando tudo que dá para acelerar na via. E aí como que eu mudo, né? Então, eu trato a criança com educação, com o futuro condutor. Eu falo, até existia uma resolução do CONTRAN que ela falava que você podia, no ensino médio, já ir formando o futuro condutor dentro do ensino médio, né? Através de notas, fazendo provas, tratando dos temas de trânsito, para quando chegasse aos 18 anos ele já seria habilitado. Isso acabou ficando deixado de lado, ninguém acabou abraçando essa possibilidade aí. Então, você tem que fazer isso. E hoje também, desde 2021, você tem uma obrigação pelo Código de Trânsito de que cada órgão ou um consórcio de órgãos tem que ter a EPT. O que é EPT? É a Escola Pública de Trânsito. Ela não concorre com o Centro de Formação de Condutores, com as autoescolas. Ela seria uma pós-graduação de condução, vamos assim dizer. Então eu posso pegar o público de moto frete,
dar dicas para ele, eu posso formar uma turma para debater o uso dos equipamentos de segurança dos veículos. Muita gente sabe qual a função do ABS, qual a função do airbag. Hoje está mais comum, mas lá atrás, em 2014, quando ele virou obrigatório, a gente recebia no órgão de trânsito aqui de Sorocaba, as pessoas ligando e falando, eu comprei um carro que tem airbag, eu não preciso mais usar o cinto de segurança? O meu, não preciso mais. Não, tem que usar. O airbag, ele é suplementar ao cinto de segurança. O cinto de segurança até 80 km por hora te protege. Acima disso, você precisa de um suplemento, que é o fator do airbag. Quanto às motos, se tornou obrigatório você ter o ABS ou o freio combinado na moto. Os primeiros ABS ele trepidava quando você acionava forte. Às vezes a pessoa soltava achando que ia ter algum problema e ela caía da moto porque o sistema estava funcionando. Justamente não travar na hora. Né? Exatamente. Então o que acontece? Você tem novas tecnologias sendo incorporadas aos veículos, mas as pessoas não sabem como utilizar. E é até curioso que quando você pega e vê os modelos de veículo que as pessoas mais gostam, eles não optam pela questão da segurança embarcada no veículo. Ela compra pela roda mais bonita, pelo tamanho da tela de multimídia. Hoje você tem aí os organismos internacionais que testam os carros em crash test para você ter uma noção de o que é seguro ou não. E recentemente, um lançamento aí aqui no Brasil que fez um estardalhaço todo, um carro lindo, um SUV com até 7 lugares, esse carro teve 0 no crash test, porque ele não tem proteção para os ocupantes do banco traseiro, ele não tem um nível de proteção adequado para quem está no banco dianteiro. Então, você olha o carro, ele é lindo, ele é bonito, ele é estiloso, mas na questão segurança, ele deixa a desejar. Então, assim... Coisa que as pessoas desconhecem. Tem carros que rodam no mundo que são proibidos. Não pode haver importação justamente por conta disso. Por conta da questão da segurança. Ele tem que ser... Antes, as pessoas tinham aquele entendimento de que o quanto mais forte era o carro, ele menos... Era melhor. Não. Quanto mais ele absorver o impacto, melhor é esse veículo na proteção dos seus ocupantes. Tanto que você vê hoje vários carros que ele acaba a frente, acaba a traseira, mas o habitáculo dos passageiros está inteiro. Da mesma forma, a cadeirinha. Né? Eu vou na esquina ali com meu filho. Não tem que ir na cadeirinha. Quantos que você não vê de sinistro de trânsito que acaba o carro e a criança está ali protegida porque está na cadeirinha, presa no isofix do veículo, tudo. Então é super... E até às vezes até um carro muito antigo, mas que a criança estava presa de acordo na cadeirinha, ela sai ilesa daquele acidente. Então... são pontos que a gente precisa também debater, colocar para as pessoas o que você acha que é melhor, você ter um carro com um som bom e uma roda bonita, ou um carro que tem 6, 7 airbags, que te protege, que tirou 5 estrelas no teste de colisão. Isso são situações que a gente precisa mostrar que existem, é muito mais que o visual. Né? E voltando à questão do pedestre, que a gente estava falando agora de pouco, é aí que está também mudar o conceito das cidades na mobilidade urbana. Hoje a gente precisa ter cidades 3C. O que isso é? Curta, conectada, coordenada. Que eu não precise fazer deslocamento com o carro, que eu não precise ficar muito tempo dentro. Os manuais falam que você precisa ter da sua casa até o seu local de trabalho no máximo 30 minutos dentro de um veículo. Hoje, eu do Vanelville, para chegar aqui na Castelinha, se eu pegar no horário de pico, é 40 minutos. Pelo menos 40 minutos. É aí que eu vou pegar a rodovia para chegar no meu destino. Né? Então, assim, você tendo formas de você desenvolver sua atividade profissional num ambiente mais curto, que você não precisa se deslocar tanto, aí entra a questão do transporte coletivo, né? O tanto que o ônibus, o investimento que você faz na mobilidade do modo de transporte individual, que é o carro e a moto, você recebe bilhões de investimento, e o investimento do transporte coletivo fica lá embaixo, né? Pouca coisa de investimento. E o ônibus ele te ajuda no deslocamento, melhoria de qualidade do meio ambiente, a questão da segurança. Você tem todo um impacto que esse veículo proporciona. Então, assim, as cidades precisam ser repensadas. A gente falando muito aqui de lá do exterior. Você vê que dentro da Alemanha, por exemplo, que tem as autobahns, dentro da cidade você não passa de 50 km por hora. A velocidade máxima é 50 km por hora. A Espanha, falando aí de 30 km por hora, dentro do primeiro anel viário. Transporte coletivo de qualidade. Eu tenho um amigo... Estados Unidos é por milha. Convertendo, 1,6, né? dá 115 km por hora.
nas estradas. Lá eles têm carros possantíssimos, mas não pode passar de 115 por hora. Exato. Uma amiga minha retornou agora de Londres, ela foi fazer um curso de atualização numa questão de conjunto semafórico, que tem um sistema muito bem moderno lá no Reino Unido referente a semáforos. Londres tem 6.000 cruzamentos semaforizados. E foi lá fazer esse teste e estava falando que, apesar de tudo, também é uma cidade travada, mas você tem uma dinâmica de que as pessoas usam o transporte. Chegou lá, 7 libras, você roda quanto que você quiser em tudo quanto que tipo de modo de transporte. Então, você tem modos de fazer, entender que o mundo, você não faz a mobilidade só com o carro, só com ônibus, mas com um sistema completo que cada um se permita. E quando a gente fala de sistema moderno de mobilidade, a gente não fala mais como propriedade e fala como serviço. É o MaaS. É você utilizar o sistema que com um cartãozinho eu consigo andar de ônibus, de táxi, de aplicativo, de VLT. É um serviço, não mais a propriedade, porque é esse que é o futuro da mobilidade que a gente precisa. Então, temos muito para avançar ainda, mas a tecnologia está aí para ajudar também. Um recado, finalizando, um recado seu para quem está nos ouvindo, com certeza na área de segurança. Bom, eu só posso dizer para as pessoas que elas tenham consciência ao conduzir o seu veículo. Podemos falar em bom senso? Um bom senso, sempre. O bom senso, ele precisa ter um bom senso na hora que ele vai conduzir o seu veículo, na hora que ele vai andar com o pedestre. Entender que o trabalho do agente de trânsito não é para punir única e exclusivamente, mas ele, como você tem no mar o salva-vidas, né, que fica ali zelando pela segurança de quem entra no mar, o agente de trânsito está ali para zelar pela segurança de quem entra no trânsito. Né? E é um trabalho árduo que esses profissionais fazem. Então, respeite sempre as normas de trânsito de forma voluntária, né? Respeite o trabalho do agente de trânsito e, sempre que possível, entenda que o seu comportamento no trânsito implica em toda uma cidade. Aquela paradinha na placa de proibir estacionar para pegar um documento dentro do escritório pode travar uma cidade, porque pode ter um sinistro de trânsito fatal, pode ter um deslocamento que fica prejudicado no transporte coletivo. Então, a minha ação repercute para todo. Então, pensar o trânsito sempre de forma segura e de forma coletiva, o espaço compartilhado que é. E assim a gente consegue ganhos para todo mundo. Posso pedir para você só dar uma explicação também? Você é um especialista, eu sempre falo isso, e o especialista vai falar, para finalizar, explicar para as pessoas que pisca-alerta não é autorizador para tudo. Só para acabar. Sim, o uso do pisca-alerta ele possui regras no Código de Trânsito. Tem gente que para o carro em local proibido e liga o pisca-alerta e acha que está tudo certo. Está passível de autuação de qualquer maneira. Isso não vai mudar. O pisca-alerta, ele tem regras. Se você utilizar de forma inadequada, ele é uma infração de trânsito. Então, quando você estiver parado em um local proibido, você para e já sai. O pisca-alerta não é para você estacionar. Ele não é um autorizador. Não, ele não é salvo-conduto para eu cometer uma irregularidade. Liguei o pisca-alerta. E você sabe que em recursos e multa, a gente lê cada pérola, cada tese que deve vir. Então, mas eu liguei o pisca-alerta. E o que eu nunca me esqueço foi certa vez o cidadão parou numa placa RCC, que é a placa proibido parar e estacionar, e o cidadão falou assim, eu não poderia ser multado porque o X anula a proibição. O X. O X, que é a placa proibida parar e estacionar. Tinha que escrever alguma coisa. Não, ele apresentou a sua defesa, mas são das coisas que a gente fica guardada, né, de você ver até onde vai a criatividade do cidadão. Então, pisca-alerta não dá salvo-conduto para você cometer infração de trânsito. Você transportar boneca no carro também, assim, você vai... Coloca no porta-mala, né? Porque essa boneca... Fica levando na cadeirinha. Às vezes essa boneca tem que estar numa cadeirinha, né? Às vezes, uma coisa interessante que as pessoas não sabem é que todo auto de infração, ele tem um campo chamado observações. Então, o agente de trânsito, quando ele vê uma infração de trânsito, ele coloca nesse campo observações o que ele viu. Então, às vezes, em recursos, as pessoas colocam assim, eu estava trabalhando, eu precisei parar ali para atender por conta da minha função, que eu tenho que fazer tal coisa. Aí você vai ver, é um cara recorrendo, um homem recorrendo, mas daí você, no campo de observações, está escrito, mulher loura, cabelos compridos. Então, se a pessoa estava usando peruca nesse momento, assim...
fica ali que não era aquela pessoa, naquele argumento que às vezes a famosa carteirada que está se tentando dar, não bate com a realidade do que o agente de trânsito presenciou na via. Então, todo curso de agente de trânsito que a gente dá, eu dei aula para várias cidades, a gente fala assim, autua na certeza absoluta de que aquilo é uma infração de trânsito. Você observa o filme e não apenas a foto. Então, observe aquele contexto. O cara parou, mas no local proibido, está descendo quem desse carro? É um idoso? Então ele pode ficar parado ali enquanto o idoso está descendo. O tempo estritamente necessário para aquela situação acontecer. Da mesma sorte, um ônibus, se ele estiver levando 50 idosos para viajar, ele estacionar, ele parar em um local proibido para esse embarque e desembarque, enquanto esses idosos entrarem e desembarquem, ele tem o direito de parar ali. A regra sim estabelece, mas não que ele pare, liga o pisca-alerta, desce e vai tomar um café lá na padaria porque ele precisa iniciar uma jornada. Então as regras existem e na hora de que o agente de trânsito autua, ele coloca o que ele observou nesse campo de observações, que é o que o julgador vai observar na hora em relação àquilo que ele está argumentando em sede de recurso. Então, seja sempre o mais sincero possível em relação a isso aí. Renato, muito obrigado. Muito obrigado, espaço está aberto. Obrigado, eu agradeço o convite aí. Houve uma aula aqui, Foi uma aula de trânsito. Pós-graduação de trânsito aqui, com certeza o pessoal vai comentar muito. Eu agradeço a oportunidade e é sempre bom falar sobre esse tema, estou à disposição quando vocês quiserem tratar disso, aí nunca se esgota, né? E não sei se eu posso falar aqui do meu Instagram, se as pessoas quiserem fazer. Por favor. Eu tenho um Instagram da minha Campestrini Trânsito, da minha empresa, vamos dizer, e onde eu atendo as pessoas que querem ter algum tipo de dúvida, conversar sobre o tema, debater alguma questão, é lá no Instagram, Campestrini Trânsito, que eu converso com as pessoas. E Fale de novo. Campestrini Trânsito. Campestrini. É o meu nome, Trânsito, tá marcado. Né? E as pessoas... Nossa técnica já marcou ali também. E é interessante que às vezes eu falo, né? Às vezes eu falo na televisão, as pessoas buscam a gente e vem tratar de umas questões, viu, eu não entendi direito, você pode explicar um pouquinho? E a gente explica, e é legal que depois a pessoa vem falar, pô, eu mudei meu comportamento depois de eu falar. Então isso é gratificante pra gente, tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo vão chegar a conhecimento de coisas que elas desconheciam por conta desse momento aqui. Obrigado. Obrigado, siga o homem lá.